Olá, bem-vindos ao Net Home Lab. Sou Cristiano Ossola e trago para vocês hoje mais um videolog, GNS3 Parte 2. Em nossa aula de hoje, iremos abordar os seguintes tópicos: otimização do uso de memória RAM pelo GNS3 e otimização do uso de CPU. No tópico otimização do uso de memória RAM pelo GNS3, iremos abordar como o GS3 utiliza a memória RAM quando os hosts iOS são carregados e como otimizar esse uso. Em otimização do uso de CPU, veremos como utilizar a função idlepc do GNS e que diferença isso faz no uso de CPU. Bom, pessoal, utilização do uso de memória RAM pelo GNS3. O GNS3 ele precisa carregar todos os iOS para a memória para poder emular em cada host. Então, digamos que isso aqui seja a memória. Cada host vai carregar o seu iOS numa parte, o GNS3 vai carregar o iOS numa parte da memória. Então, cada host, cada router iria ocupar com o sistema operacional uma parte da memória da máquina, quantos forem os routers que estiverem sendo emulados. Então, se tivéssemos aqui 12 routers, estaríamos nessa situação. Isso é um uso não otimizado de memória, visto que todos os routers estão carregando a mesma imagem, o mesmo iOS com as mesmas funcionalidades. Bom, o GNS3 possui uma funcionalidade chamada Ghost iOS. Essa funcionalidade permite com que, ao carregarmos a mesma imagem com o mesmo feature set para a memória, ele aloque apenas uma imagem na memória e compartilhe todos os routers, todos os devices, compartilhe essa imagem com todos os routers, todos os devices. Isso otimiza o uso da memória, porque imaginem, se nós temos uma imagem que ocupa 50 MB de memória, se carregarmos essa imagem 10 vezes, estaríamos ocupando 500 MB de memória, coisa que vai ser, não é um uso otimizado. Isso vai economizar, então, a utilização dessa memória, ocupando apenas 50 MB, onde seriam anteriormente ocupados 500 MB. Isso é a funcionalidade chamada Ghost iOS dentro do GNS, veremos logo em seguida. A questão da otimização do uso de CPU, nós vamos utilizar uma funcionalidade chamada idlepc. Como é que funciona isso? Cada router carregado para o GNS, cada router emulado, ele vai ocupar uma determinada porção do tempo de CPU, uma determinada porção da CPU. Então, imagina de novo que nós tenhamos lá nossos routers, estamos com 6 routers aqui. O GNS3 não tem como saber se esses routers estão idle ou não, inicialmente. Então, ele vai ocupar CPU para esses routers aqui, independente se eles estão ativos, executando tarefas ou simplesmente em loop de idle. Ao ativarmos o idlepc, o GNS executa uma série de cálculos que permite com que apenas os routers que não estejam em idle ocupem efetivamente CPU. Isso vai gerar uma economia de recursos na nossa máquina. No caso, apenas essa CPU aqui está ativa, então esse router está ativo, ele está ocupando CPU em sua grande porção apenas para esse aqui, os outros estão em idle, os outros não estariam ocupando CPU. Essa é a funcionalidade do idlepc. Bom, vamos mostrar aqui aonde que isso fica configurado. Eu já tenho uma topologia carregada aqui com 8 routers. Vamos observar aqui. Quando não temos a questão do idlepc, vocês vão verificar aqui o uso de CPU subindo e ficando em torno de 80%, 90%, 100%. E a utilização de memória, também um uso expressivo de memória. Vamos falar primeiro, pela sequência, da questão da otimização de memória. A funcionalidade Ghost iOS ela vem configurada por default, ativada aqui em Dynamip. Vou colocar aqui, cabendo na tela, ok? Dynamips, ela está desmarcada aqui porque eu desmarquei, mas ela vem marcada por default. Enable Ghost iOS. Nós damos Apply aqui. Basta então apenas para essa funcionalidade funcionar corretamente, precisamos apenas garantir que isso esteja ativado na nossa versão de GNS.
Vamos verificar aqui o comportamento da memória. Estamos aqui com 26%. Temos aqui routers da série 3700. São 8. Vamos dar um start. Lembrando que ao startarmos utilizando essa figura de play, nós vamos startar todos os routers ao mesmo tempo. E isso, na outra aula eu informei que eu prefiro startar routers, claro, de acordo com o tamanho da topologia e funcionalidades que estão sendo carregadas. Eu prefiro startar router por router para evitar travamentos ou freezings temporários, etc. Mas como aqui é caso teste, não tem nada configurado nos routers, eu já verifiquei e isso não gerou maiores problemas. Então eu fui por aqui mesmo. Bom, percebam que estamos rodando aqui com em torno de 40%, mesmo com 8 routers 3700 rodando aqui, não é um aumento muito expressivo de uso de memória. Vamos verificar aqui agora a questão do idle PC. Bom, idle PC é recomendado que, alguns fóruns eles falam sobre isso, startemos apenas um router da topologia. Apesar da página do GNS não estar falando sobre isso, são coisas que eu li em fóruns, tá? Da próprio fórum do GNS. Você starta aqui um router, possivelmente já rodou. Vamos abrir a console e verificar se está ativo. Está ativo normalmente. Vamos rodar aqui neste router especificamente esta função chamada idle PC. Já estava informando aqui que eu já calculei, claro, mas eu vou mostrar de novo como é que isso funciona para vocês verem. Ele está executando, está informando aqui que ele está aguardando a execução dos cálculos. Nós temos duas áreas aqui que podem ter valores aqui potencialmente ideais para rodar idle PC. Bom, nas instruções sobre idle PC eles informam que isso é uma questão de tentativa e erro, nem sempre funciona de primeira. Às vezes precisamos rodar isso mais de uma vez para atingirmos o uso ótimo desta função. Informa aqui que nós estamos escolhendo aqui. Perfeito. Vamos mudar aqui para CPU. Deixa eu colocar aqui no small para a gente ver todas as CPUs aqui. Temos a visibilidade completa. Vamos dar um start aqui para startar todas as máquinas. Percebam aí que nós estamos chegando a 80%, 90% do uso de CPU. Startou. Vamos aguardar mais um pouquinho. 40, 26, 39. Bom, já normalizou aqui o uso da máquina. Percebam que temos aqui duas instâncias aqui do Dynamip rodando. Na versão anterior do iOS ainda podíamos mudar aqui a questão de processamento, mudar a questão até de afinidade de processadores, porque no Windows 7 podiam essas instâncias Dynamip cair no mesmo processador, então tínhamos aqui um processador socado aqui com 80, 90%, os outros vazios, e nós fazíamos a distribuição. Mas essa versão do Windows 8, aqui no caso, ela não incorre nesse problema. Podemos observar que existe uma distribuição praticamente similar aqui nas máquinas. Temos aqui 25% de uso da máquina, ok. Bom, temos aqui o idle PC. Precisamos executar o idle PC nas seguintes condições: instalações novas de imagens de iOS, features diferentes, imagens diferentes de iOS. Nós precisamos executar essas funções de idle PC. Ok? Deixa eu voltar aqui para a tela, fazer um pequeno resumo. Então, lembrando aqui a questão de otimização do uso de memória através da funcionalidade Ghost iOS. Essa funcionalidade vai permitir otimizar o uso da memória. Ao invés de carregarmos uma imagem
múltiplas vezes para a memória aqui, para quantos foram os routers. Nós não fazemos isso. O GhostIOS permite que essa imagem seja carregada uma única vez e compartilhada pelos hosts. Isso tudo gerenciado pelo próprio GNS. Outra funcionalidade interessante é o idle-pc, que faz com que o GNS perceba se as máquinas estão em idle ou não, os diversos hosts de uma topologia, e apenas os hosts que estão em uso passam a realmente gastar recursos de CPU da máquina. Isso vai depender da topologia, do uso, etc. Bom, pessoal, então falamos sobre otimização do uso de memória e falamos também sobre otimização do uso de CPU. Bom, pessoal, é o que temos para o videolog de hoje. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Obrigado.